Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos novamente aqui com o programa Sabedoria para Viver Bem. Nós queremos despertar a todos que têm nos acompanhado, que têm assistido este programa. Estamos certos de que temos aprendido muito juntos. Cada episódio é um aprendizado daquilo que Deus tem nos ensinado, dos princípios de sabedoria, através da sua palavra viva e eficaz nas nossas vidas, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, em todas as áreas da nossa vida. Então, o pedido que eu quero te fazer, não guarde esse aprendizado só para você, mas além de você aplicar no seu dia a dia, compartilhe este conteúdo com várias outras pessoas, seus familiares, amigos, com todas as pessoas com quem você se relaciona, até mesmo colegas de trabalho, mas nos ajude a divulgar este trabalho, este programa, cada episódio, porque Deus tem bênçãos para derramar na vida de muitos. E hoje estamos aqui mais uma vez, Pastor João Carlos, mais um programa para iniciarmos aqui com a bênção e a alegria do Senhor. Com certeza, Pastor Wallace, muito bom poder voltar a dividir junto com todos os espectadores os ensinos da sabedoria que emanam da Bíblia e que influenciam tão bem na nossa vida, no nosso dia a dia, não é verdade? Graças a Deus. Iniciamos o ano de 2026. O último episódio que nós gravamos e você acompanhou, nós fizemos uma retrospectiva do ano de 2025. Nós gravamos 39 episódios que estão no ar. Se você não assistiu todos, entra lá no nosso canal oficial do YouTube da Igreja Cristã Maranata. Os 39 episódios estão lá disponíveis para você ver, rever talvez aquele episódio que você mais gostou. E o nosso último episódio é uma retrospectiva de alguns programas que nós destacamos. Mas agora estamos iniciando, Pastor João, 2026, ano novo. Vamos falar de ano novo. Ano novo não é algo que acontece porque eu quis mudar de ano. O ano novo, ele muda sozinho. Encerrou o dia 31 de dezembro, virou a noite, amanheceu o dia 1º de janeiro, é ano novo. Mas se as pessoas não se atentarem para agir diferente, ou seja, tomar novas decisões, fazer escolhas, atitudes para poder ter um ano novo diferente, com mudanças reais na sua vida, nada vai acontecer, vai ser apenas mais um ano que é a continuidade do anterior, não é assim? É verdade. Nós somos muito ligados à questão do tempo, né? Do dia a dia, as horas, a hora de começar, a hora de terminar, a semana. É muito comum isso no ser humano. Nós nos acostumamos a essa condição, né? E automaticamente, apesar daquilo que você colocou, né? Acabou dia 31, começou dia 1º, continuou tudo a mesma coisa. Mas para nós isso nos ajuda a ter uma organização. A organização da semana, a organização do dia, o que eu vou fazer de manhã, o que eu vou fazer de tarde. E também a organização do ano. Exatamente. O ano, quando o ano começa, nós já andamos um pouquinho nesse começo de ano, mas nós ainda temos condições de usar essa marcação de tempo até o mês de dezembro para tirar proveito disso e organizar o nosso dia a dia de forma a que aquilo que nós precisamos seja alcançado metodologicamente. Acho que é sobre isso que a gente precisa falar agora. Perfeito. Então, veja bem, estamos em fevereiro já, mas ainda há tempo de se planejar e esse é o nosso tema, o planejamento anual. Nós não estamos falando aqui de levar uma vida pelo acaso, por mera sorte, não. Nós estamos falando de você colocar ordem na sua vida, se organizar. E eu quero deixar um texto bíblico que chama atenção para isso, que está em Provérbios capítulo 21, versículo 5. E a palavra de Deus diz assim: os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. O tema é planejamento anual, mas nesse episódio nós queremos destacar sobre o planejamento financeiro. Algumas Bíblias também trazem assim: os planos bem elaborados levam à fartura.
Então é esse texto que nós queremos que você medite conosco aqui nesse episódio. Fazer planejamento para que a sua vida vá bem em todos os detalhes. E pastor João, para falar de planejamento financeiro nesse episódio, vamos ater ao financeiro por enquanto. As pessoas precisam se organizar. Planejar é você colocar ordem naquilo que você vai fazer para que seja bem feito, para que você não seja pego de surpresa em situações diversas. Então, esse planejamento é você colocar metas para aquilo que você quer alcançar da forma correta e mais assertiva. Com certeza. Nós não vamos dar aqui, uma regra para ficar rico. Isso não existe. Há uma série de fatores que precisam estar concatenados para que a pessoa chegue nessa condição. Mas podemos ter um planejamento de forma tal que o nosso ano ele decorra sem grandes acidentes financeiros. É muito comum nós vermos reportagens mostrando como as pessoas estão endividadas, como as pessoas têm nome negativado por causa de dívidas. Mas nós podemos, a Bíblia nos mostra que nós podemos nos organizar, podemos cuidar do nosso dia a dia, daquilo que diz respeito às nossas finanças, de forma a não ter um acidente. Você quer ver um exemplo? O primeiro livro das Crônicas, capítulo 22, versículo 3. O que diz esse livro? Esse livro nos fala do momento em que Davi ele está preocupado com a construção do grande templo de Jerusalém. Até aquele momento, a adoração ao Senhor estava confinada ao tabernáculo, a uma cabana que nós temos até mesmo estudado sobre ela, e ali tudo acontecia em matéria de sacrifícios e de ofertas. Mas Davi, ele tem um desejo muito grande de dar ao Senhor um local de adoração muito maior, até porque o povo cresceu. Certo. E aí a palavra do Senhor nos diz que Davi desejou construir uma casa, mas o profeta Natan disse, não, você não vai construir casa para Deus, porque você derramou muito sangue. Quem vai construir a casa para Deus vai ser o seu filho. O que Davi faz diante dessa situação? Ele senta e descansa? Ele começa a pensar no futuro. Claro, ele começa a planejar essa obra. Isso. E aí você vê, 1 Crônicas 22, 3 diz assim, e aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância, que nem foi pesado, e madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância, porque dizia Davi, Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor se há de fazer magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Você vê a preocupação de Davi? Meu filho vai ter que construir uma casa. Não vai ser uma casinha pequenininha, vai ser algo grandioso. Se eu posso começar já agora a organizar o material, a comprar a madeira dos tírios e dos sidônios, a juntar o ferro que vai fazer os pregos, vê o detalhe, os pregos das portas, das fechaduras. Isso é planejamento. Os mínimos detalhes. Os mínimos detalhes. Então, Davi, ele vai, a madeira, o cobre que ele precisava, e ele vai juntando. Tudo que ele pode juntar, ele junta. Você vê que a Bíblia fala assim, cobre que não foi pesado. Correto. Davi não chegou e disse assim, olha, nós precisamos de tantas toneladas de cobre. Não. Sobrou cobre aí, traz para cá. Também, tá? Quem puder trazer oferta de cobre, traz. E ele foi juntando. A nossa vida, ela precisa ser trabalhada dessa forma. Quando Salomão vai construir o templo, anos depois, ele só pegou o material e começou a fazer a construção. Porque Davi já tinha organizado toda essa parte de juntar. Por que não a nossa vida ser assim? Eu sei que eu estou usando um tênis que ele vai durar 6 meses. Eu uso ele todos os dias para o meu trabalho, para ir a pé e voltar. Por que não começar agora a separar coisas de 10, 20 reais, 30 reais, aquilo que sobrou e tudo mais, para quando chegar lá em julho, que eu vou precisar comprar um tênis novo, eu já vou precisar talvez só da metade dele.
porque a outra metade eu já juntei aqui agora. Não fica muito mais fácil? Então, Perfeito. essa é a questão que a gente está querendo falar, de ter sabedoria no planejamento do seu ano. No planejamento financeiro, no planejamento das suas contas. Você sabe tudo que você vai ter que pagar. Você sabe que você vai ter que pagar o IPVA do seu carro no mês tal. Cada mês, cada estado do Brasil tem um mês diferente. Por que não começar a preparar já? Se o seu carro, se o IPVA dele é pago em janeiro, por que em fevereiro você não já começar a fazer a poupança do IPVA? Ah, sobrou R$50 aqui, eu guardo. Isso. Na outra, daí a 2 semanas apareceu mais R$40 que sobrou, eu guardo. Quando chegar lá em janeiro do ano 2027, você já tem quase todo, não vem aquela quebradeira de janeiro. Ai, meu Deus, janeiro é um mês que demora a acabar, é o desespero. Por que não? Foi o que Davi fez. E isso para nós é extremamente importante entender. Isso é sábio. Isso é Você sábio. ter um planejamento anual financeiro para que quando as contas chegarem, uma boa parte delas, se não todas, já esteja quitada na sua mão e guardada. Essa previsibilidade que facilita a vida, né? Porque planejar é isso, é você prever o que vai ser necessário e você cuidar de você ter aquilo com antecedência. Então, Davi fez isso. Quando Salomão ele assume para construir, ele já tinha todas as reservas necessárias porque o seu pai Davi previu o que era, ele fez todo esse planejamento, ele se organizou. Mas então, veja só, quando nós falamos de planejamento de finanças, nós estamos falando de uma organização que nos traz paz, nos traz descanso, nos traz tranquilidade. E para falar exatamente desse raciocínio, eu gostaria de trazer um versículo, um texto bíblico que está registrado em Lucas, capítulo 14, verso 28. E o texto bíblico diz assim: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Então essa preocupação, ela é sadia. É uma preocupação que tem que existir diariamente, o tempo todo. Quem está falando é Jesus. É o próprio Senhor Jesus, o mestre dos mestres. Exatamente. Então, é só obedecer e colocar em prática. Isso é sabedoria. Colocar em prática é o aprendizado. Então, eu preciso fazer os móveis da minha casa. Planejamento, previsibilidade, reserva. Eu quero trocar de carro, comprar um carro melhor, um carro novo, e etc. Para tudo. Não é claro, você não vai fazer um planejamento para ali chupar um picolé, mas não precisa tanto, né? Tudo é no equilíbrio. Mas naquilo que exige um pouco mais, esse planejamento ele é indispensável. Então, é preciso fazer esse planejamento para edificar uma torre. Edificar uma torre aqui tem um significado abrangente, é um leque aberto para você aplicar em vários detalhes da sua vida financeira patrimonial. Então, nós estamos falando de quê? Gastar só aquilo que você realmente pode, nada além do que... gastar mais do que ganha. Isso já é um problema crônico de muitos que sofrem com isso. Então, nós estamos falando de sabedoria financeira, planejamento, reserva e equilíbrio. O nome disso é equilíbrio, você fazer tudo dentro de uma limitação que você previu e que você tem condições de fazer. Exatamente. Eu já tenho pesquisado um pouco sobre isso. Existem algumas técnicas que nos ajudam nesse momento. Para colocar em prática. Para colocar em prática, de grandes contas. E eu gostei muito de uma vez, um consultor financeiro que ele ensinou você a fazer 5 perguntas. Então você vai fazer uma coisa que pode abalar o seu equacionamento financeiro. A troca de um carro, uma viagem, uma obra que você vai fazer em casa. São coisas que, como você citou, não é tomar um picolé ou comer uma pipoca, mas são coisas que podem abalar o equacionamento. E ele colocou 5 perguntas que eu acho muito interessantes. Ele falou assim: antes de fazer esse gasto, pergunte-se, primeiro, se você pode. Segundo, se você deve. Terceiro, se você precisa. Quarto, se você quer.
e em quinto, se você merece. Peraí, acho que então a nossa audiência pode até pegar essa oportunidade agora e anotar. Eu vou pedir o pastor João para repetir. Anota, porque você vai poder aplicar isso no seu dia a dia o resto da vida. Começa de novo. Então vamos lá. Primeira pergunta, eu posso fazer essa compra? Eu tenho condições de levar isso adiante? A pergunta que eu faço para mim mesmo, eu posso ter um avião? Impossível. Não tenho condição de usar um avião, não sei, não posso pagar um piloto, não posso ter um hangar próprio para colocar ele, é caríssimo, a manutenção nem se fala. Então, se você disser não a uma dessas 5 perguntas, pare. Aguarda. Segunda pergunta, eu devo. O que é o eu devo? Eu posso, mas é o momento certo? Eu sei que eu tenho outras contas agora. Eu devo comprar agora? Ou eu posso esperar para daqui a 6 meses? Então, se você responder não para o eu devo, pare um pouquinho, acenda a luz vermelha. Mas vamos dizer que você respondeu sim para o eu posso e para o eu devo. A terceira pergunta, eu preciso? Eu realmente preciso disso que eu quero fazer? Eu preciso de um avião? Eu tenho na minha casa uma cozinha que me atende muito bem. Eu preciso aumentar essa cozinha? Moro eu e minha esposa, nós temos uma pia. Eu preciso de uma pia com 2 cubas dentro da pia, se nós somos somente 2? Então, faça essa pergunta. Eu preciso disso, desse gasto? A quarta pergunta é, eu quero isso? Essa pergunta ela é muito especial, porque às vezes você nem quer, mas porque todo mundo tem. Compra por impulso. Por moda. A propaganda, a moda, o todo mundo tem. Eu quero realmente ter isso? Então, se você responder não para essa pergunta, pare. E a última, que é a que eu gosto mais, é o eu mereço. O que é o eu mereço? Eu linko essa compra ou esse gasto a alguma coisa que é necessária para mim. Por exemplo, o meu médico me disse que eu preciso perder 5 quilos. Então, eu realmente posso, eu devo, eu preciso e eu quero. Mas eu só vou comprar quando eu perder 5 quilos. É um controle. É um controle, uma forma de controlar, de você tirar proveito. Você quer tanto aquilo e você realmente precisa e você pode adquirir aquilo que você vai dizer o quê? Não, eu vou correr, vou melhorar minha alimentação. A gente pode até falar sobre planejamento alimentar num outro programa, mas eu vou melhorar minha alimentação, minha atividade física para quando eu perder meus 5 quilos daqui a 3 meses, aí então eu vou lá e faço aquela compra. Respondeu sim para essas 5 perguntas, você está indo muito bem, pode colocar em prática, porque vai acontecer e vai ser uma bênção. Muito bom. Ou seja, quando alcançar e puder fazer de fato, fica tudo leve, fica suave. Você vai ter paz. Porque se você tem todos esses 5 como resposta positiva, sinal que você pode fazer tranquilo, você não vai ter dor de cabeça com isso, não vai haver sofrimento com isso. Mas, pastor João, estamos concluindo já esse primeiro episódio de 2016. Mais uma vez, grato pela sua presença. Vamos aproveitar, todos nós que participamos desse programa, e começar o nosso planejamento financeiro para 2026. Ótimo. Então, veja só, o nosso tema é planejamento anual. Nos próximos episódios, vamos ainda falar de planejamentos em outras áreas. Fique conosco, nos acompanhe e nos ajude a divulgar esse programa para que todos nós sejamos abençoados com sabedoria para viver bem. A paz do Senhor. TV Manaim, uma TV para você ver.